na nova lei de licitações. Tenho certeza que a grande maioria daqueles que hoje estão me escutando já devem ter olhado a nova lei de licitações, já devem ter visto a nova lei de licitações e já devem ter se apercebido que algumas modalidades da lei anterior foram aqui descartadas. Na nova lei de licitações, ela nos apresenta 5 modalidades. Ela nos apresenta a modalidade pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Quando nós observamos essa estrutura, um leitor um pouco mais atento já vai perceber que algumas modalidades foram aqui extintas, notadamente da 8666, a tomada de preço e o convite. Da 8666 extinguimos a tomada de preço e o convite. O convite havia, de fato, uma pressão muito grande dos órgãos de controle para que se extinguisse o convite. Depois poderemos até bater um papo sobre isso. Há uma ideia hoje bastante alargada de que o convite foi tarde, né? Eu não sei sinceramente se tenho essa mesma percepção, depois falaremos um pouquinho sobre isso, né? E a tomada de preço ela acabou indo junto de balaio junto com o convite, porque basicamente ninguém fez lobby para proteger a tomada de preço, logo a tomada de preço foi junto e hoje não é mais uma modalidade. E uma outra modalidade, que não é modalidade, na verdade era um regime de contratação que foi extinto na nova lei de licitações, ou que numa primeira leitura parece ter sido extinto na nova lei de licitações, é o RDC, é o regime diferenciado de contratações. Alguns leitores, alguns alunos, por vezes me perguntam, mas, poxa, professor, o RDC é uma coisa que vinha dando certo, o DENIT utiliza tanto o RDC com bastante sucesso, a Infraero utiliza bastante o RDC, vários estados utilizaram o RDC com muito sucesso, principalmente nas obras ligadas à infraestrutura, utilizando aí a contratação integrada. Então, assim, um regime que se mostrou bastante exitoso. Por que ele foi extinto? Na verdade, essa percepção de que o RDC teria sido extinto, ela é uma percepção equivocada. Ela é uma percepção equivocada. O RDC, em absoluto, foi extinto. Não seria uma verdade fazer a afirmação de que o RDC foi extinto, mas já chegaremos nele, já chegaremos nele. Então, quando nós olhamos para o quadro das modalidades, o que nós percebemos nós temos 3 modalidades, concurso, leilão e diálogo competitivo, que diria eu são modalidades específicas, são modalidades que não são para o dia a dia, não serão utilizadas para o feijão com arroz. O concurso destinado à seleção de projeto técnico, artístico, científico, o leilão destinado à venda, né, não é destinado à contratação de obras, serviços, compras, locações, e o diálogo competitivo destinado a uma inovação. Então, o que nós percebemos há 2 grupos de modalidades. De um lado, nós ficamos com pregão e concorrência, então, onde tínhamos antes convite, tomada de preço, concorrência e pregão, e o RDC, onde tínhamos antes 5 modalidades, agora nós vamos ter 2 modalidades, o pregão e a concorrência. Então, nós reformulamos essa estrutura de modalidades licitatórias. Quando a gente vai analisar o que é o pregão, o que é a concorrência, afirma os legisladores no artigo 29. O pregão ele deve ser adotado sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, inclusive serviços comuns de engenharia. O legislador ele manteve uma definição que participei das audiências públicas para discutir a elaboração dessa lei, critiquei esse tema nas audiências públicas e democraticamente perdi, mas o que não me impede de democraticamente criticar. O legislador ele manteve uma estrutura que a gente utiliza hoje, que me parece uma estrutura bastante ruim,
que é a estrutura de definir o que é pregão e o que é concorrência por meio de uma definição que é o conceito do que seria bens e serviços comuns. Então, o legislador manteve essa ideia de nós distinguirmos as duas modalidades mediante aquilo que seria comum e aquilo que seria especial. Se nós abrirmos o que diz ali o artigo 6º, incisos 13 e 14, na nova lei, ele traz um conceito de bens e serviços comuns absolutamente idêntico ao conceito que já tínhamos. O que é um bem e serviço comum? São aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Com o mais elevado respeito a essa definição, na minha percepção, essa definição que define o pregão, define bem e serviço comum como aquilo que pode ser objetivamente definido pelo edital, ela é uma definição que não define nada, porque, basicamente, todo objeto que será fruto de um processo licitatório, que será objeto de um processo licitatório, ele deve ser definido objetivamente pelo edital. Se o objeto não puder ser definido objetivamente pelo edital, não cabe pregão e também não cabe concorrência. Nós estaríamos aí no caso, provavelmente, de uma inexigibilidade de licitação. Seria o caso da contratação de um artista, seria o caso da contratação de um treinamento, de uma capacitação, de um serviço de consultoria, de um serviço singular a ser contratado com um profissional de notória especialização ou, para utilizar a nomenclatura atual da lei, veremos isso daqui a um minuto, um serviço de natureza predominantemente intelectual. Quando eu olho, eu como intérprete do direito, quando eu olho uma definição e ela não me parece boa, ela não me parece clara o suficiente para que os intérpretes a adotem, eu gosto de olhar qual é a outra definição, porque aí, por exclusão, a gente conseguiria, lendo a outra definição, entender a primeira definição, ainda que ela não tenha sido muito clara. Mas o legislador também não nos ajudou nesse objetivo. Por quê? Afirma o legislador que são os bens e serviços especiais. Ora, os bens e serviços especiais são aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos como comuns. Ou seja, basicamente, o legislador nos entregou uma definição capenga, vale dizer, tão capenga quanto sempre foi, de o que seria um bem e serviço comum, e quando define bem e serviço especial, o faz dizendo que bem e serviço especial é aquilo que não é comum, o que seria uma obviedade, o legislador não precisaria dizer isso. Se o único conceito que entregaremos aos nossos gestores é de que o bem e serviço especial é aquilo que não é comum, isso já estaria embutido na primeira palavra e eu não precisaria ter essa segunda definição, ela seria absolutamente desnecessária. Então, assim, na minha primeira percepção, quando eu olho para essa estrutura, penso eu, minha Nossa Senhora, meu Deus, nós continuaremos com os problemas relacionados à definição do que é um bem e serviço comum e o que não é um bem e serviço comum. Certa feita, dando um curso, dando um treinamento a uma universidade, os gestores daquela universidade me narraram a seguinte situação: professor, tínhamos aqui uma reforma a fazer. E quando fomos fazer a reforma, nós licitamos essa reforma por concorrência. E o Tribunal de Contas daquele estado, ele apontou uma irregularidade naquela licitação, dizendo que aquele caso era, obviamente, um caso de bem e serviço comum e, portanto, não se deveria fazer uma licitação por concorrência, deveria fazer uma licitação por pregão. O gestor da obra, querendo a obra e pouco importava qual a modalidade fosse ser utilizada, ele, tudo bem, Tribunal de Contas, vamos utilizar o pregão, e ele anula a licitação e republica o processo agora na modalidade pregão. Aberto o prazo impugnatório, uma empresa impugna o edital e fala: olha, isso aqui é uma obra complexa e não pode ser feito por pregão, deve ser feito por concorrência. E a universidade responde: olha, até achávamos também, mas o Tribunal de Contas discordou e por isso fizemos um pregão. A empresa inconformada vai ao Tribunal de Justiça, impetra um mandado de segurança e no Tribunal de Justiça ela obtém êxito para que o Tribunal de Justiça determine a realização de uma concorrência e não um pregão. Essa história narra muito bem a loucura que nós estamos vivendo, a espiral de loucura que nós estamos vivendo, com essa definição
que é a definição atual e que o legislador copiou, e me parece não ser a melhor definição que poderíamos ter para o que são bens e serviços comuns e o que são bens e serviços especiais. Quando a gente olha o artigo 29, o artigo 29 ele traz, de certa forma, ou tenta trazer uma luz a o que não pode ser objeto de pregão. E afirma o artigo 29, não pode ser objeto de pregão as contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Este conceito é o mesmo conceito, falaremos daqui a pouco, que o legislador utilizou para a inexigibilidade de licitação. Ou seja, o que o legislador está dizendo aqui não se aplica pregão para os casos de inexigibilidade de licitação, o que é uma obviedade, não se aplica pregão e não se aplica concorrência também. Né? E continua o legislador ao afirmar também não se aplica pregão para as obras e serviços de engenharia. Peca o legislador aqui ao trazer que para obras e serviços de engenharia não se aplica pregão, quando no mesmo artigo ele afirma que se pode aplicar pregão para serviços comuns de engenharia. Mas tudo bem, vamos entender que aqui estamos falando que serviços de engenharia seriam serviços de maior complexidade. Então, o pregão ele se traz como a modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, e no artigo 29 afirma que o rito procedimental da concorrência será idêntico ao pregão. Isso é uma coisa que, para um leitor que estava dormindo durante o processo legislativo ou que não acompanhou o processo legislativo, eu imagino que deve ser uma coisa que causa uma estranheza imensa, porque o leitor vai ler esse dispositivo e vai falar, mas minha Nossa Senhora, por que é que existem duas modalidades? Para que fazer duas modalidades? Se as duas modalidades têm exatamente o mesmo rito procedimental, isso não faz absolutamente nenhum sentido. Não faz nenhum sentido você ter duas modalidades de licitação se as duas modalidades adotam o mesmo rito procedimental, porque o que define uma modalidade é o rito procedimental. Alguns autores, quando leem esse dispositivo, se pegarmos, por exemplo, a obra do professor Joel Menes Nibor, o professor Joel ele afirma o pregão venceu. O pregão venceu a concorrência agora, na nova lei de licitações, na 14133. A concorrência ela não existe mais, ela existe como nomenclatura, mas ela claramente não existe mais. Me parece, isso não é dito, isso pelo menos eu não vi ninguém afirmar isso com todas as letras, mas uma percepção de um estrangeiro, de um alienígena ao processo legislativo. A percepção que tenho o que aconteceu aqui foi muito claro para mim. As empresas, o setor de engenharia, fez um lobby imenso para que não se fizesse pregão para obras e serviços de engenharia, enquanto outros setores faziam um lobby imenso no sentido contrário. E nesse choque de lobbies entre vamos fazer pregão para obras e não vamos fazer pregão para obras, venceram os dois. Nós não vamos fazer pregão para obras e atendemos a essa determinada corrente, a esse setor, a esse lobby. Mas esse lobby, na verdade, tomou um duplo twist carpado legislativo, porque o nosso legislador insere um dispositivo que diz: olha, para a obra nós vamos fazer concorrência, mas a concorrência ela vai ser igualzinho o pregão. Ela vai ter cara de pregão, ela vai ter gosto de pregão, vai ter cheiro de pregão, vai ter tudo de pregão. Então, na verdade, a nova lei de licitações ela traz uma concorrência, mas a concorrência que ela traz não é uma concorrência. A concorrência que ela traz não é uma concorrência à luz da 8666. Ela, na verdade, não tem nada a ver com a concorrência da luz, da 8666. A concorrência que a nova lei de licitações traz é uma concorrência na qual abre-se primeiro as propostas, na qual faça essa concorrência eletronicamente. Durante a etapa de disputa, admite-se a possibilidade de lances, das empresas apresentarem lances, uma única fase recursal com 3 dias de recurso. Nós chamamos de concorrência, mas isso é um pregão, isso é claramente um pregão. O que me parece que aconteceu o legislador deu um atropelo ali a esse lobby que havia
das empresas de engenharia que fizeram o seu lobby para a realização de concorrência para as obras, e agora nós vamos fazer, sim, uma concorrência para as obras, mas essa concorrência será uma concorrência apregoada, ou uma concorrência pregoeira, ou o nome que vocês queiram dar, porque isso não é uma concorrência da 8666. Se nós pegarmos um presidente de comissão, uma comissão de licitações que fez concorrência lá atrás e for fazer concorrência agora, vai perceber que essa concorrência é uma concorrência absolutamente diferente da concorrência que nós tínhamos na 8666. Quando a gente olha o que o legislador define como modalidade de concorrência, ele afirma: a concorrência é a modalidade para a contratação de bens e serviços especiais, obras e serviços comuns de engenharia, o que me parece um equívoco grosseiro da lei, grosseiro, né? E obras e serviços especiais de engenharia. Então, ao mesmo tempo que o legislador afirma que deve ser adotado o pregão sempre que o objeto for comum, inclusive serviços comuns de engenharia, o mesmo legislador afirma que a concorrência é a modalidade destinada à contratação de serviços comuns de engenharia. Essas discrepâncias, essas incongruências normativas, a meu ver, são fruto dessa disputa de forças que aconteceu no Congresso Nacional e que acabou por tumultuar esse processo normativo, esse processo de construção dessa norma, e cada qual inserindo os seus pitacos na lei, e isso acabou gerando essas incongruências textuais no texto da lei. Mas me permitam aqui avançar um pouco nesse tema. Tenho ouvido muitos professores, ouvi semana passada, estava eu com o professor Joel Menezes Nibor, e o professor Joel afirmou no evento que lá estávamos que o pregão venceu, como afirma em seu livro, que o pregão é agora a grande modalidade, que a grande modalidade é o pregão, que concorrência não é mais nada, né? Ontem estava num evento com o professor Rafael Sérgio, e o professor Rafael Sérgio fez uma afirmação no mesmo tom, de que o pregão é a grande modalidade. Mas, se me permitem, vou apresentar aqui uma pequena discordância, que eu ousaria dizer que nem é uma discordância. Nem é uma discordância. Ontem mesmo, após o evento, conversava com o professor Rafael Sérgio, e o próprio professor Rafael Sérgio falou: não, Bozelli, não temos discordância nenhuma, concordo com a sua ideia, em que pese a gente dizer que o pregão venceu, tecnicamente quem venceu foi aquela modalidade, regime, ou o nome que vocês queiram dar, mas aquele regime que sumiu da lei. O regime que venceu foi o regime que sumiu da lei. Se nós olharmos a concorrência da 8666, não, a concorrência da 14133 não é a concorrência da 8666, assim como o pregão da 14133 não é o pregão da 10.520. Quem venceu esse processo normativo, na verdade, foi o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, que sim, é verdade, tinha cara de pregão, tinha uma cara muito parecida com o pregão, mas percebam, a possibilidade de inversão de fases, ou, como diz meu amigo professor Davidson Barcelos, a possibilidade de antecipar a fase de habilitação com relação à proposta, é uma possibilidade trazida pelo RDC. Foi o RDC que trouxe essa possibilidade de você ter um fluxo normal, que seria a proposta primeiro, a habilitação depois, e você criar uma possibilidade do gestor inverter essa fase e fazer a habilitação primeiro e proposta depois. Essa possibilidade é dada hoje nas duas modalidades, tanto no pregão quanto na concorrência. A possibilidade de você fazer uma licitação eletrônica ou presencial e o gestor poder escolher isso é uma possibilidade que vem do RDC. Se nós olharmos a estrutura de critérios de julgamento, que falaremos daqui a pouco, com o modo aberto, o modo fechado e as suas combinações, fechado mais aberto, aberto mais fechado, é uma possibilidade vinda do RDC. Se nós olharmos os prazos das modalidades atuais, que são prazos atrelados ao seu objeto,
e não prazos atrelados à modalidade, é uma ideia vinda do RDC. Então, preço sigiloso já era ideia vinda ali do RDC. Então, assim, muitas das ideias que nós tínhamos, que estavam nascendo no RDC, foram sedimentadas agora. Então, em que pese parecer que o RDC foi desprestigiado, se me permitem aqui o ajuste na expressão utilizada pelo meu dileto amigo professor Joel, de que o pregão venceu, afirmaria eu que na nova lei de licitações, o RDC venceu. O RDC venceu essa disputa entre as modalidades. A nova lei de licitações, ela traz duas modalidades, o pregão e concorrência, mas que cá entre nós tem muito mais cara as duas de RDC do que de pregão ou de concorrência. Me parece que essa foi a nova formatação e a nova cara que nós demos aqui à nova lei de licitações. Além dessas duas modalidades, que hoje mantivemos duas modalidades sem muito sentido, sem muito nexo, vamos ver. Peço desculpas, a gente teve um probleminha técnico. Parece que o professor teve uma instabilidade na rede. Eu peço que aguardem, por gentileza. Conto com a compreensão de todos. Lembro a todos que os certificados estão vinculados à avaliação da palestra. Então, por favor, em breve, já está disponível o QR Code? Em breve, né? Em breve a gente vai disponibilizar o link para avaliação da palestra e quem avaliar até o final do quadro de perguntas e respostas vai estar concorrendo a um livro concedido pelo professor Felipe Bozelli, que está palestrando agora. É o livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, fiquem ligados que já, tá? A gente vai colocar o QR Code no chat e posteriormente também na tela para vocês, tá? Peço que quem estiver mandando aí perguntas também se identifique com o nome completo, cargo e órgão de lotação. Fabiane? Eu acho que o professor voltou. Acho que eu estou de volta. É isso. Desculpa pela interrupção. Tudo bem, professor. Eu vou compartilhar essa tela. Você pode compartilhar o material? Claro. Está compartilhado. Você saberia me dizer até onde eu fui ouvido, Fabiane? Acho que eu fui ouvido até o início do concurso, correto? Isso. Perfeito. Já está ao vivo, professor. Perfeito. Vamos retomar aqui, senhoras e senhores, peço desculpa pela interrupção. Estava aqui na internet do hotel, acho que ela deve ter dado uma pequena falha. Mas agora estamos no 4G, vai funcionar. Dando continuidade, então, a nova lei, ela manteve duas modalidades de licitação históricas da 8666, que são duas modalidades específicas para casos concretos. A primeira, a modalidade concurso, que é a modalidade para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, né, que ela se dá pelo melhor técnico ou conteúdo artístico e ela é e ela é remunerada por um prêmio ou remuneração pré-definido ao vencedor. Aqui, nessa modalidade concurso, a diferença entre essa modalidade e a do 8666 é muito pequena.
havia uma regra na 8666, confesso que muito pouco utilizada, pelo menos na minha percepção, pouco utilizada, que permitia a quem participasse do concurso oferecer à administração um prêmio menor do que a administração estava se dispondo a pagar. E se esse sujeito, se essa pessoa fosse classificado no concurso, o preço dele seria considerado um preço válido. E o que teria que acontecer é a administração teria que chamar todos os colocados por ordem de classificação para ver quem aceitaria fazer o preço dele. É uma regra que eu confesso que eu não me lembro de ter sido de ver aplicada na prática, mas estava escrita na 8666 e não está mais na 14133. E a outra modalidade é a modalidade leilão, que é uma modalidade destinada à alienação de bens imóveis e bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferece maior lance. Aqui, eu diria, sem grandes novidades, uma novidade nessa questão, que é, na Lei 8666 havia uma regra um tanto quanto equivocada, me parece, que afirmava que as alienações de bens imóveis deveria se dar por concorrência, o que não fazia o menor sentido, porque a gente fazia uma concorrência com cara de leilão, não tinha o menor sentido. Agora não, agora a gente coloca o leilão como a grande modalidade de alienação. E por último, uma nova modalidade, que é a modalidade do diálogo competitivo, né, que é uma modalidade destinada para a contratação de obras, serviços, compras, em que a administração vai realizar um diálogo entre os licitantes que foram previamente selecionados e a administração. E depois desses diálogos, depois da concepção do projeto dessa licitação, desse diálogo competitivo, aí sim os licitantes vão apresentar uma proposta final após o encerramento dos diálogos. É uma modalidade nova, é uma modalidade que nós ainda estamos tateando, os autores ainda estão debatendo como ela vai ser concebida. Há, sim, uma experiência internacional, há países na Europa que utilizam o diálogo competitivo, mas me parece, primeiro, que não será uma modalidade para a gente contratar o feijão com arroz, não será uma modalidade para a gente contratar o dia a dia. É uma modalidade que, pelos prazos previstos na lei, tende a ser uma modalidade bastante demorada, tende a ser uma modalidade que vai tomar bastante tempo da administração. E confesso que tenho uma presunção que até não gostaria, não concordaria, mas não me impressionaria, seria coerente com o que já vi os órgãos de controle fazer em outras oportunidades, que é quando encontram uma oportunidade em que a administração tem essa relação de diálogo, tem essa relação de construção, muitas vezes os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, acabam, de certa forma, estrangulando essas modalidades e tornando essas situações um pouco mais raras. Então, me parece que o diálogo competitivo é um tema que merece sim uma atenção, mas que será uma situação um pouco mais rara e não vai ser tão utilizado assim como algumas pessoas acreditam que isso aqui poderia resolver basicamente todos os problemas da administração. Não me parece que esse será o caso, né? Como nós estamos hoje numa palestra um pouco mais curta, em que nós temos bastante tema para falar, acho que não daria para a gente aprofundar muito as ideias sobre o diálogo competitivo, principalmente porque me parece que será uma modalidade menos utilizada, ou muito menos utilizada, quando comparada com as demais, notadamente pregão e concorrência. Feitas as análises sobre as modalidades, eu gostaria de bater um papo, trocar algumas ideias, algumas percepções com os senhores sobre a parte de contratação direta. O que a nova lei de licitações nos trouxe? O que ela nos traz sobre a parte de contratação direta? Dado o curto espaço de tempo que nós temos para conversar sobre modalidades, contratação direta e critério de julgamento, eu selecionei algumas contratações diretas que me parecem ser as contratações diretas que nós veremos com maior
com maior ênfase, com maior volume de contratações, isso baseado naquilo que a gente já via na 8666. Quando a gente abre o dispositivo das dispensas de licitação, quando a gente olha ali o artigo 75, que trata das dispensas de licitação, a primeira percepção que a gente vai ter é o legislador ele não inovou muito na parte de dispensas de licitação. As dispensas de licitação são basicamente as mesmas da 8666, né? Os textos são basicamente os mesmos, com algumas inovações pontuais. Eu diria que dessas inovações pontuais merecem destaques dois grupos de inovações, porque foi inovado na matéria de dispensa exatamente onde a administração mais utiliza das dispensas. A primeira são os casos das dispensas de pequeno valor. Certamente estamos falando aqui de um campeão de vendas na matéria de dispensa de licitações. E quando nós falamos da dispensa de licitação para pequeno valor, o que a gente percebe é o legislador ele estabeleceu um limite de compra para dispensa de pequeno valor, onde nós temos para obras e serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores o valor de R$108 mil, e para compras e outros serviços de pequeno valor o valor de R$54 mil. Quando eu comecei a minha palestra, eu fiz um comentário e eu tenho certeza que você que está me escutando deve ter me criticado. Muito provavelmente você deve ter me xingado. Muito provavelmente, ou possivelmente, o senhor tenha, ou a senhora tenha até ofendido a senhora minha mãe e nem haveria necessidade disso só porque discordamos em alguma coisa relacionada a licitações. E possivelmente isso aconteceu no momento em que eu usei a seguinte expressão: a modalidade convite, ela foi eliminada do processo licitatório, porque muitos criticavam, diziam que o convite já tinha que ter sido eliminado, que ele ia tarde, e eu nem sei se eu tenho essa mesma percepção. E quando eu fiz um elogio ao convite, eu tenho certeza que eu adquiri a raiva de algum dos senhores, e, por favor, e senhoras, por favor, não tenham essa raiva de mim, não é necessário. E pretendo eu me explicar agora por que eu acredito isso. Quando nós olhávamos a Lei 8666, tinha uma lógica sistêmica. A Lei 8666 tinha uma lógica sistêmica. Qual era a lógica sistêmica? A licitação na 8666, ela se chamava concorrência. Licitação se chamava concorrência. Quando o procedimento ele não era de um valor tão alto, o legislador falou, olha, você pode fazer um procedimento um pouco mais simples e você pode adotar um procedimento que nós vamos chamar de tomada de preços. Você vai simplesmente tomar preços. Por quê? Porque a licitação é menor, ela não é tão complexa, ela é de um valor menos expressivo, e não haveria necessidade aqui de você fazer uma licitação, uma concorrência com toda a complexidade, o rito burocrático, etc, etc, etc. E pensou o legislador, e olha, quando o valor ele for pequenininho, quando ele for pequeno, inexpressivo, quando o valor da licitação mostrar que o custo de fazer uma licitação não vale a pena, nós vamos fazer um procedimento muito mais simplificado que vai se chamar convite. Esse convite, de fato, foi utilizado por alguns gestores como uma ferramenta de desvio de recursos, não há dúvida disso, não há dúvida disso. Entretanto, nós não podemos responsabilizar o Instituto pelo desvio. O desvio é um desvio, não importa o Instituto. Na verdade, o que o legislador tinha aqui no Brasil, na 8666, era uma estrutura que, por exemplo, se percebe na legislação portuguesa, na legislação espanhola. Quando nós vamos olhar para a legislação portuguesa, os nossos irmãos lusitanos, eles adotam uma estrutura de modalidades muito parecida. Em Portugal, a grande licitação, a concorrência, eles chamam de concurso. Né? O concurso é a grande modalidade. Lá eles utilizam o nome concurso, diferente de nós, mas utilizam o nome concurso. E eles utilizam um nome para um procedimento que é simplificado com relação ao concurso. E como nossos irmãos portugueses são bastante literais nos nomes que dão, o nome desse procedimento é
procedimento simplificado. Eles são bastante literais. Nós chamamos de tomada de preço, eles chamam de procedimento simplificado. E eles pensaram, e se a gente criasse um procedimento ainda mais simplificado, uma coisa super simplificada? E eles criaram esse procedimento super simplificado. E, novamente, são bastante literais e bastante didáticos nos nomes. Esse procedimento, que é super simplificado, ele se chama procedimento super simplificado. É exatamente esse o nome que eles deram. Então, veja, essa estrutura de você ter concurso, procedimento simplificado e procedimento super simplificado, ou, em outras palavras, para usar a nossa metodologia, concorrência, tomada de preço e convite, não era um absurdo, nunca foi um absurdo, nunca foi um absurdo. Né? E a gente tinha aqui um cenário quase desvairado, dizendo que não, que convite é coisa de bandido, etc. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos ver o que fez o legislador na nova lei de licitações. Não existe mais concorrência, tomada de preço e convite. Mas existe, ainda que por vias muito tortas, a concorrência como a modalidade de licitação para a contratação de objetos da maior complexidade. Não é uma verdade absoluta, mas não seria um absurdo afirmar que objetos mais complexos tendem a ser objetos mais caros. Tá? Não é uma verdade, repito, existem pregões de dezenas, centenas de milhões de reais, mas objetos de maior complexidade tendem a ser objetos de maior valor financeiro. Depois você tem um procedimento para aquelas licitações que são de objetos mais simples, ou, na nossa nomenclatura, bens comuns. E esse procedimento nós chamamos de pregão. E nós temos um terceiro procedimento, que nós chamamos de dispensa de licitação. E se você olha a dispensa de licitação prevista na IN do governo federal, a dispensa eletrônica do governo federal, aquilo não é dispensa de licitação. Aquilo é um pregãozinho, ou como eu já vi alguns chamarem, preguinho. Né? Você tem o pregão e o preguinho. Né? Na verdade, a dispensa eletrônica, senhores, é o convite. Que o senhor, a senhora, me xingou quando eu disse que nem sei se ele tinha que ser extinto ou se é que ele foi extinto. Se você olha os valores, eles nem são tão fora dos valores previstos para a modalidade convite antes da atualização de 2018. Os valores previstos para a modalidade convite eram de R$80 mil e 150, nós já estamos em 54,108. Com a próxima atualização já vamos chegar muito perto daquilo. Então, assim, o que me parece que o legislador criou aqui foi uma estrutura de um jeito muito torto, de um jeito muito difícil de compreender, de um jeito, assim, talvez difícil de perceber, mas ele manteve a tríplice estrutura que nós tínhamos. Sim, eu sei que antes nós tínhamos uma estrutura quádrupla, mas com uma dispensa de licitação de R$8 mil, não de 80. Percebe? Ou de 54, como temos agora, ou de 108, como temos agora para as obras e serviços de engenharia. Então, me parece que de um jeito um tanto quanto torto, um tanto quanto desviado, mas o legislador acabou mantendo a mesma estrutura que nós tínhamos na 8666, de uma estrutura tríplice de licitação. Uma licitação mais complexa, uma licitação menos complexa, uma licitação mais simples, ou, como diriam os nossos irmãos lusitanos, um procedimento super simplificado, que seria a dispensa de licitação, que seria a dispensa de licitação eletrônica, que você publica com um prazo curtíssimo, abre-se lá um momento para os licitantes darem lance, dizemos que aquilo é modo aberto de disputa, mas na verdade é modo fechado, depois falaremos um pouquinho sobre isso, né? Os licitantes dão lance, quem chegar no menor preço ganhou e ponto, acabou. E pronto, acabou. O valor é pequeno. A gente não tem que fazer uma licitação mesmo. Não tem que fazer uma licitação com o mesmo grau de complexidade que se faz uma licitação de grande vulto. Na verdade, o que nós fizemos foi, nós tornamos eletrônicos os convites. Mas, como isso não foi feito de uma forma coordenada, estruturada, bem organizada, essa dispensa de licitação ela aparece como uma dispensa de forma lançada no texto legal e ainda com essas contratações eletrônicas como sendo uma preferência, nem sendo uma obrigatoriedade
gestor, né? O que me preocupa, se você olhar o volume de dinheiro que nós estamos falando aqui, sobretudo porque o nosso legislador ele não criou categorias, como alguns autores propunham, e eu mesmo propus, para a dispensa de licitação. O grupo que fazia lobby para aumentar o valor da dispensa de licitação para o patamar das estatais era o grupo do governo federal, ali explorada ministérios, porque, claro, hoje eu estou aqui no Ministério da Justiça, e para o Ministério da Justiça, R$ 54 mil com perdão da expressão, dinheiro de pinga, é nada no orçamento, é uma gota no oceano. Agora, quando eu visito, por exemplo, o município onde eu passei boa parte da minha juventude, onde meus pais hoje moram, que é o município de Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, com os seus 2 mil habitantes, R$ 54 mil é a metade do PIB do município. Então, você entregar a esse município uma dispensa tão elevada, sem a obrigatoriedade de que ela seja feita com algum grau de disputa eletrônica tal, me parece que sim, acaba por desvirtuar o conceito do processo licitatório, o conceito da obrigatoriedade de licitar, porque nós criamos uma regra que ela é, de certa forma, disforme, ela não é uma regra coerente, ela não é uma regra pensada, estruturada, é uma regra que pessoas foram criando adaptações. Aí esse valor multiplica-se por 2 nos casos de consórcios públicos ou autarquias, fundações qualificadas como agências executivas na forma da lei. Então, uma regra que já estava na 8666, mas que multiplicava o valor de 8 mil, não o valor de 54. Né? Então, hoje, um consórcio entre 2, 3 pequenos municípios que tem um volume orçamentário infinitamente menor do que o Ministério da Justiça tem a capacidade de dispensa de licitação dobrada com relação à capacidade do Ministério da Justiça. Esses valores, senhoras e senhores, como vocês já sabem, esses valores eles são computados no âmbito anual, né? Quando a gente olha esses valores, eles devem ser observados como o somatório de todas as despesas gastas com o mesmo objeto, com o mesmo elemento durante um ano. Entretanto, o parágrafo 7º da Lei 14, no artigo 75, ele tem a seguinte afirmação: não se aplica o disposto no parágrafo 1º, que é o disposto dessa somatória anual, acabamos de falar, às contratações de até R$ 8 mil, esse 8, peço perdão, ele já foi atualizado, tá? Já está na casa de 8.400, de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças. O que o legislador aqui disse é: para o serviço de manutenção de veículos automotores, por um motivo que, honestamente, foge à minha compreensão, né? Ou melhor, eu consigo compreender o motivo político, eu tenho dificuldade de compreender o motivo jurídico. Nos casos de contratações de veículos automotores, essas contratações, se inferiores a R$ 8 mil, não se somam para o cômputo anual. Não devem ser consideradas para o cômputo anual. Ou seja, lendo o disposto no parágrafo 7º, o que se percebe seria possível que a administração fizesse um volume de contratações ao longo do ano que, fracionadas de tal forma a ficar inferior a R$ 8 mil, esse município, esse órgão, esse ente federado, ele tivesse um dispêndio da casa de 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais para a manutenção de veículos automotores. Honestamente, senhores, primeiro, me parece que se equivoca o legislador ao criar essa regra. Compreendo as dificuldades que principalmente os municípios têm na contratação de objetos dessa natureza, contudo, me parece que se equivoca o legislador. Mas vou além. Eu tenho bastante convicção, pela experiência que tenho
atuando na área de contratação pública, que os órgãos de controle vão simplesmente ignorar essa regra. Não seria a primeira vez, não seria a segunda, não seria a terceira e possivelmente não será a última. Não consigo vislumbrar o Tribunal de Contas da União ou um Tribunal de Contas do Estado receber as contas de uma gestão nas quais foram gastos 10 milhões de reais com dispensa de licitação para manutenção de veículos automotores e esse órgão de controle não fazer nada. Eu sinceramente não consigo vislumbrar essa situação. Então, eu tenho recomendado a todos os gestores com os quais converso que utilizem desse dispositivo com muita parcimônia, que utilizem com muito cuidado. Cito aqui um exemplo, o entendimento do professor Jacobi Fernandes, na obra dele. O professor Jacobi, ele travou um entendimento que, respeitosamente, eu discordo do entendimento, mas penso que é possível que seja um entendimento que comece a formular essas ideias para a limitação desse dispositivo, no qual o professor Jacobi afirma que esse valor de R$8.000, ele seria por veículo, e que se você fizesse mais de 8 mil no mesmo veículo, isso já seria quebrado a regra. Assim, posso até gostar do mérito do que o professor Jacobi está dizendo, até a ideia penso que seria boa, mas me parece que não é o que está escrito. O que está escrito é as contratações de até R$8.000 para o serviço de manutenção de veículos, não conta. Não consigo vislumbrar no texto legal a ideia de que isso se daria por veículo. Então, esse é um ponto que eu acho que deve ser observado, mas com certeza os senhores também terão aí outros entendimentos que serão apresentados aqui. O outro dispositivo que me parece que merece atenção quando falamos de dispensa de licitação são as contratações de emergência. Eu destaquei esses dois grupos de contratação, na verdade o primeiro são dois incisos, mas eu destaquei as contratações de pequeno valor e as contratações emergenciais, porque não tenho dúvida que são as contratações por dispensa que mais acontecem, que acontecem em maior volume. E foram as contratações que foram mais modificadas. Por quê? Porque essa contratação, a contratação emergencial, o legislador agora traz uma regra na qual ele define que, ao contrário do que se afirmava na 8666, agora a emergência ela é para aqueles contratos que têm um prazo máximo de 1 ano entre a data da emergência e a data da conclusão do serviço ou atividade. Aquele prazo que antes era de 180 dias, agora passa a ser um prazo de 1 ano. Então, o legislador alargou bastante o prazo para uma contratação emergencial. Confesso eu que penso que o legislador alargou até exageradamente esse prazo. Faço uma brincadeira com os meus alunos quando estou em sala de aula, que eu digo que ou o legislador não sabe o que é uma emergência ou eu não sei o que é uma emergência. Porque penso eu, se eu chego para alguém e falo, precisamos resolver esse problema, isso é uma emergência, e a pessoa me diga, não, fique tranquilo, daqui 1 ano o seu problema será resolvido, isso não é uma emergência. Se ele vai ser resolvido daqui 1 ano, isso não é uma emergência. Para mim, o que me parece claro é que o legislador misturou duas ideias e isso acabou gerando esse problema. O legislador mistura, nesses casos de contratação de dispensa por emergência, os contratos por escopo e os contratos por prazo. Contratos por escopo são aqueles casos de obras que são emergenciais, e contratos por prazo são os contratos de prestação de serviço terceirizados, por exemplo, em que nós não conseguimos dar cabo à licitação, nós não conseguimos concluir o processo licitatório, e o processo licitatório foi, por exemplo, paralisado pelo Poder Judiciário. São duas situações absolutamente distintas e que não poderiam estar mescladas num único dispositivo, e estão na 14133, já estavam na 8666. Esse segundo grupo de contratação, o legislador deu essa solução de dar o prazo máximo de 1 ano para não ter aquela solução
um tanto quanto esquisita que tínhamos na 8666, que era: contrata uma empresa por 180 dias, depois não pode prorrogar o contrato, é vedada a prorrogação do contrato. Ah, sem problema, eu contrato de novo a mesma empresa por 180 dias, e de novo, 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 e a empresa seria contratada por 10 anos. O que o legislador fez foi: criou o prazo máximo de 1 ano, né, e criou uma restrição de que a empresa que foi contratada por emergência não pode ser contratada novamente por emergência. É uma ideia boa, a ideia busca tirar um estímulo que as empresas têm para gerar postergações no processo licitatório. Entretanto, penso eu, o resultado da ideias será desastroso. Será desastroso. Para mim, a situação é muito óbvia. A empresa que está prestando o serviço, ela já teve todos os seus custos iniciais amortizados nesse contrato. Então, para ela é muito tranquilo ela assinar um contrato precário, no qual ela assina um contrato de 1 ano, mas esse contrato pode acabar mês que vem, se a liminar que está interrompendo a licitação for derrubada, por exemplo. Para ela é muito tranquilo, porque os custos já foram amortizados. Agora, me parece bastante evidente que, para uma imensa gama de objetos, outras empresas não vão aceitar trabalhar pelo valor que a empresa trabalhava, ou mesmo por um valor mais alto que a empresa trabalhava, sem que seja um valor muito mais alto, por uma questão simples. Ela precisa diluir os seus custos iniciais, e os seus custos iniciais terão que ser diluídos por um prazo. E esse prazo nos contratos emergenciais não é claro, porque fala-se em 1 ano, mas esses contratos possuem cláusula resolutiva. Esses contratos possuem uma cláusula que determina que, se a situação que impede a realização do processo licitatório se dissipa, se ela se conclui, o contrato ele é encerrado. Então, assim, para mim isso é muito claro. Há uma ADIM sobre esse dispositivo na lei, tá? Sobre esse parágrafo da lei 14.133. Essa ADIM, até o presente momento, não foi apreciada, mas só para o comentário de que existe já uma ADIM discutindo. Me falta agora quem propôs a ADIM. Eu acredito que foi o Partido Solidariedade, mas confesso que não me lembro de cabeça, mas acredito que foi o Partido Solidariedade que moveu essa ação direta de inconstitucionalidade. Então, concluídas essas dispensas de licitação, pelo menos esses casos mais polêmicos de dispensa de licitação, eu trago aos senhores os casos de inexigibilidade de licitação. E o que o nosso legislador trouxe de novidade na matéria inexigibilidade de licitação? Eu diria que ele trouxe muita novidade para quem não sabia fazer inexigibilidade de licitação. Mas para quem já sabia fazer inexigibilidade de licitação, não tem novidades na nossa 14.133. Primeira novidade: contratação de fornecimento ou serviço exclusivo. Algumas pessoas se debatiam com o tema que o artigo 25, inciso 1 da 8666, ele falava do fornecimento por inexigibilidade quando em caráter exclusivo, quando o fornecedor fosse exclusivo. Mas ele não falava nada do serviço. Ele não falava nada das situações na qual existe um prestador de serviço exclusivo. Um exemplo: a administração tem um software, ela precisa dar manutenção no software, e o único prestador de serviço é o proprietário do software. Ninguém sabe dar manutenção, ninguém pode dar manutenção. É um serviço que se dá com exclusividade e teria que ser contratado por inexigibilidade. E algumas pessoas se debatiam com esse tema. A solução para o tema era muito óbvia: você contrataria com base no artigo 25, caput. Afinal de contas, havia ali uma situação de impossibilidade de licitar, impossibilidade de competição. Então, assim, para quem já trabalhava bem, para quem já sabia fazer, nenhuma novidade. Para quem tinha alguma dúvida, o texto vem mais claro, ele aprimora o texto da 8666, sem dúvida. O inciso 2, contratação de artistas, sem grande novidade, era inciso 3, agora é inciso 2. O inciso 3, que antes era inciso 2, trouxe uma novidade. Agora, ao invés do legislador utilizar a expressão contratação de serviço de natureza singular,
a gente utiliza a expressão contratação de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Me parece que melhora o texto da lei o legislador da 14133. A 8666, quando utilizava a expressão singular, ela promovia uma confusão que, com o mais elevado respeito, eu já vi até os órgãos de controle mais elevados tendo essa confusão. Assim, pessoas com as quais eu tenho uma profunda admiração pelo conhecimento técnico, mas tendo essa confusão, que era confundir a expressão singular que havia na 8666 com um caráter de exclusividade. Na minha percepção, era muito claro na 8666 que quando a lei falava em singular, pensava ela singular no sentido de diferenciado, no sentido de atípico, no sentido de incomum, no sentido de extraordinário, e não singular no sentido de único, no sentido de exclusivo. Isso me parece que era... O legislador dizia de forma muito clara, era serviço de natureza singular com profissional de notória especialização. Singular era atributo do serviço. Notória especialização era atributo do profissional. E por várias vezes eu já ouvi comentários, li textos, li artigos, li decisões que afirmam que a singularidade do artigo 25.2 implica em que o profissional deve ser o único, deve ser exclusivo ou qualquer coisa que o valha. Me parece que acerta o legislador ao corrigir esse tema. E os outros dois dispositivos, a inexigibilidade por credenciamento e a contratação de imóvel, eram situações que já eram tradicionalmente feitas por inexigibilidade. Na verdade, a contratação de imóvel era feita pelo artigo 24, inciso 10, uma dispensa de licitação, que na verdade era uma inexigibilidade travestida de dispensa de licitação, a vida inteira foi inexigibilidade. Eu escrevi a minha tese de doutorado sobre contratação direta, e na minha tese de doutorado afirmei que isso era uma inexigibilidade. Joel afirmava que era inexigibilidade, Marçal afirmava que era inexigibilidade, Jacobi afirmava que era inexigibilidade, Rony Charles afirma que isso é inexigibilidade, Deus e o mundo afirma que isso é inexigibilidade, desde a 8666, o legislador simplesmente trouxe para o lugar correto essa contratação de imóvel. E a outra, que era uma contratação atípica, que não tinha previsão na 8666, entretanto amplamente utilizada, que era a contratação por credenciamento, muito utilizada já na 8666, mas não tinha uma previsão, o que não há problema nenhum, tendo em vista que as contratações por inexigibilidade, diferentemente das contratações por dispensa, elas independem de previsão em texto legal, elas dependem, na verdade, de uma previsão conceitual, fática, que é a inviabilidade de realizar a licitação. Vamos agora bater um papo aqui, senhores, sobre os nossos critérios de julgamento. O que a gente traz de novo em matéria de critérios de julgamento? A nova lei de licitações trouxe para nós 6 critérios de julgamento. Na verdade, de novidade mesmo, eu diria que ela traz um único critério, tá? Porque os critérios eles não são novos. A nova lei traz o critério de menor preço e maior desconto, que de fato na 8666 não existia o critério maior desconto, mas ele já era amplamente utilizado. O critério maior desconto nada mais é que um critério de menor preço feito ao contrário, então era extremamente comum ver licitações pelo critério maior desconto, era e é ainda extremamente comum pela 8666, então acho que é uma novidade ao prever no texto legal, mas sem grandes novidades aqui em matéria prática, né? Melhor técnico ou conteúdo artístico, técnica e preço, e o maior lance, que são critérios que já existiam. A novidade aqui fica por conta de um critério de julgamento que se chama maior retorno econômico, que é um critério de julgamento que será provavelmente bastante atípico. Tá? O critério de julgamento maior retorno econômico, ele se dá num tipo específico de contrato que se chama contrato de eficiência. A ideia é que a administração, ela, para aqueles objetos, para aqueles serviços nos quais ela tem custo recorrente,
ela contrate uma empresa e a empresa se proponha a reduzir o custo que a empresa tem corrente com aquele determinado serviço. O exemplo clássico seria energia elétrica. Então, a administração tem lá um custo anual com energia elétrica, ela contrata uma empresa, essa empresa faz políticas, incentivos, campanhas ou até investimentos em estrutura, monta estação eólica, estação solar, estação hidráulica, o que quer que seja, né? E ela vai ser remunerada à luz da sua economia gerada pelas suas atividades. O maior retorno econômico ele se dá porque essa empresa ela obtém uma economia e ela tem uma proposta de remuneração. A diferença entre economia e remuneração, essa faixa de cima, nós chamamos de maior retorno econômico, ou melhor dizendo, nós chamamos de retorno econômico. E quem propõe o maior retorno econômico é o vencedor desse processo licitatório. Então, eu diria assim que nessa matéria nós não tivemos grande novidade. Entretanto, quando nós falamos em critérios de julgamento, me parece que a gente deveria também falar de um negócio que se chama ciclo de vida. E essa é uma matéria muito interessante, muito interessante. Eu tenho conversado muito sobre ciclo de vida nos treinamentos, nas conversas que realizo sobre a nova lei de licitações, e que me parece, com o mais elevado respeito que tenho a todos os meus colegas, professores, doutrinadores na área do direito, mas me parece que eu tenho visto uma certa distorção sobre o que eu acredito que o legislador definiu como ciclo de vida e o que eu tenho visto pessoas afirmarem sobre ciclo de vida. Quando eu ouço pessoas afirmarem sobre ciclo de vida, muitas vezes eu ouço as pessoas falarem o seguinte, que o ciclo de vida ele vai avaliar ou a gente vai mensurar o custo de todo o processo de um determinado produto até chegar na mesa da administração e até a sua utilização. Então, se eu pegar um exemplo aqui, eu tenho esse power bank aqui na minha mão. Então, o que seria o ciclo de vida? Seria nós observarmos desde o processo produtivo, lá do plástico, das baterias, se tem mão de obra escrava, se tem questões ambientais, os custos disso, etc, 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 até chegar na mão da administração e até o encerramento da sua vida. De fato, senhoras e senhores, quando vocês procuram ciclo de vida na internet e tal, vocês vão identificar coisas assim, de fato. Me parece que o legislador ele utilizou mal a expressão ciclo de vida, porque a expressão ciclo de vida, ela remete a essa ideia. O ciclo de vida, ele começa no plantio da matéria-prima e ele termina no descarte do produto. Isso é ciclo de vida. Só que me parece que o legislador, quando ele fala em ciclo de vida, ele não está querendo dizer isso, e eu vou mostrar por quê. O que diz o legislador sobre ciclo de vida? Afirma o legislador no artigo 34. No julgamento das propostas, deverá ser considerado o menor dispêndio para a administração. Veja que o próprio legislador que fala que a licitação é pelo menor preço, ele fala que menor preço, na verdade, não é menor preço. Menor preço, na verdade, é menor dispêndio para a administração. E quando nós vamos olhar o que ele define como menor dispêndio, ele define da seguinte forma: os custos indiretos relacionados com despesa de manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis e conforme regulamento. Então, percebam, senhores, que quando o legislador fala o que deve ser considerado no ciclo de vida, tudo que ele fala é pós-entrega, é depois da entrega do produto. A manutenção, a utilização, a reposição, a depreciação. Talvez o impacto ambiental, a gente até poderia falar do impacto ambiental prévio, mas me parece que quando a gente lê esse dispositivo num contexto, me parece muito claro que o legislador ele estava preocupado
com custos além do preço de compra. A preocupação do legislador aqui, quando ele copiou esse dispositivo, vale dizer que esse dispositivo vem do RDC. Como eu disse, o RDC parece que foi uma modalidade morta, mas não, né? Ou foi um regime morto, perdão, mas não. O RDC está no ciclo de vida, aquele contrato de eficiência está o RDC lá também, né? Então, não, o RDC está aqui, está vivo, né? O ciclo de vida, me parece, senhoras e senhores, ele vem para observar o preço de compra do produto. Então, assim, vamos dar um exemplo. Eu vou comprar um ar-condicionado e, ao comprar o ar-condicionado, eu vou contratar também a manutenção desse ar-condicionado. Quando eu agrego o custo da manutenção do ar-condicionado com o custo da compra do ar-condicionado, compra mais manutenção sendo a proposta global da empresa, eu estou observando a ideia do ciclo de vida. Poderia incrementar esse ciclo de vida considerando a compra, mais a manutenção, mais o consumo de energia desse equipamento durante os próximos, sei lá, 5 anos. Óbvio que para isso eu preciso dar para os licitantes qual é a média de utilização do ar-condicionado e qual o preço do quilowatt que nós vamos pagar. Eu fixo essas duas premissas, os equipamentos oscilarão no seu consumo de energia e os equipamentos que consomem mais energia serão, entre aspas, prejudicados na comparação, porque eles terão um custo a mais no seu preço. E os equipamentos que consomem menos energia serão bonificados, porque terão um custo a menos no seu preço. E quando a gente compõe esses preços numa planilha de Excel, como eu imagino, pelo menos, a gente consegue comprar aquilo que tem o menor ciclo de vida. Então, pegaria, por exemplo, um carro e eu poderia ter custo de aquisição, o custo da manutenção, custo de seguro, custo de consumo de combustível, IPVA, quem sabe até um custo pela pegada de carbono, pensando no impacto ambiental. Então, eu teria ali o custo do carbono que é produzido por litro de combustível fóssil queimado, e isso seria um custo considerado. Então, assim, eu teria a possibilidade, olha que coisa interessante, se bem utilizado, eu teria a possibilidade de comparar produtos diferentes e afastar uma premissa equivocada que se tem na licitação, de que licitação só olha para o preço, o que nem é uma verdade, mas isso é papo para uma outra conversa. Entendem essa ideia, senhoras e senhores? Perfeito. E para a gente fechar o tema da nossa palestra hoje, eu queria conversar também um pouco com os senhores sobre a questão dos modos de disputa. Os modos de disputa também é um tema que tem tudo a ver com os critérios de julgamento, que faz parte do julgamento da licitação, e que o legislador criou um avanço, vale dizer, também um avanço vindo do RDC. Isso também veio do RDC. Na verdade, a melhor parte veio do RDC, a pior parte não estava no RDC. O que o legislador nos trouxe aqui sobre o modo de disputa? Primeiro, quando eu falo sobre modo de disputa, a gente precisa criar duas premissas que são fundamentais para a nossa discussão. A primeira premissa, senhoras e senhores, é o modo de disputa que vocês definem, ele impacta absurdamente no resultado econômico da sua licitação. Eu tenho mais 20 minutos e prometi que não ia ultrapassar meu tempo, então eu vou pedir que os senhores simplesmente acreditem em mim. Eu demoraria um pouco para explicar isso. Se vocês não acreditam em mim, acreditem numa teoria que ganha prêmio Nobel, que é a teoria dos leilões, e que diz exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Vocês vão entender quando eu explicar aqui alguns conceitos. O segundo ponto que a gente precisa compreender, que a gente precisa entender é, no Brasil, a gente criou um fetiche quase que erótico, quase que sexual, com relação ao modo de disputa aberto. Quando eu pergunto em sala de aula qual é o melhor modo de disputa, a resposta é sempre, sempre aberto.
todos os licitantes, todos os servidores, os gestores, levantam, aberto, 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 aberto. Há uma ideia universalizada no Brasil de que o modo aberto de disputa é o melhor modo de disputa. E essa ideia, ela se deve a uma percepção equivocada dos modos de disputa, na minha percepção, na minha ideia. Por quê? A ideia de que o modo aberto ele é melhor ou ele seria mais vantajoso para a administração, ela acontece porque no modo aberto o gestor ele vê o desconto acontecendo, enquanto no modo fechado não. No modo fechado ele recebe o preço final e ele não vê esse desconto. Eu brinco que o modo aberto de disputa ele é a Black Friday das licitações, né? Tudo pela metade do triplo do preço. Então, o que a administração acaba fazendo muitas vezes é os licitantes entram com um preço muito maior do que o preço real, baixam esse preço e a administração tem a falsa impressão de que está obtendo um desconto maravilhoso. Esses dias, já não estão esses dias, deve ter quase um ano já esse caso, o governo federal, a atual gestão do governo federal, fez a segunda rodada de concessões dos aeroportos, né? Que foi a rodada de concessões dos aeroportos regionais. O governo Dilma concedeu os aeroportos de grande porte e agora foram concedidos os aeroportos regionais. E uma coisa muito interessante aconteceu nesse processo. Eu vou simplificar a ideia e vou simplificar os números, tá? Mas em big numbers, nos grandes números, o que aconteceu ali foi o seguinte: havia um bloco em discussão, o preço estimado pelo governo era de 300 milhões de reais, esse era o preço estimado para a outorga, lembrando que é uma concessão, então a maior outorga ganha, quem dá o maior valor ganha, e o governo acertou ao escolher o modo de disputa fechado mais aberto, que isso significa que ele começa sem que se tenha lances, né? Ele começa com uma proposta fechada e só as 3 menores propostas, ou nesse caso só as 3 maiores propostas, iriam para a etapa de lances. Quando o governo criou esse modo de disputa, ele criou nas empresas um estímulo que é: não entre com 300 milhões, entre com o seu melhor preço, senão você vai ficar fora da disputa de lances. E foi isso que aconteceu. Uma empresa um consórcio entrou com um valor próximo de 400 milhões, e o outro consórcio entrou com inacreditáveis 3 bilhões de reais. Né? E por que isso aconteceu? Para mim isso é muito óbvio, isso aconteceu por conta do modo de disputa, percebe? Se o modo de disputa fosse o aberto puro, certamente o que teria acontecido seria os 2 consórcios começariam a disputa lá na casa dos 300 milhões, porque não teriam estímulo nenhum para colocar o seu melhor preço, e quando eles fossem subindo, na hora que o consórcio número 1 parasse seus lances ali na casa de 400, ou que chegasse a 500 milhões, o consórcio número 2 seria contratado por 501 milhões de reais. É isso que chegaria. Enquanto, no modo disputa fechado mais aberto, forçando as empresas ou os consórcios a entrarem com o melhor preço, a empresa já deu como preço de entrada o valor de 3 bilhões de reais. Esses dias aconteceu um outro processo licitatório, me mandaram aqui a notícia essa semana, que aconteceu uma coisa muito parecida ali em São Paulo, mesmo motivo. Acertaram o modo de disputa e isso mostrou-se muito vantajoso. Na verdade, a gente precisa entender uma coisa: o modo aberto de disputa, ele não leva a licitação ao melhor preço. O modo aberto de disputa, ele leva a licitação a R$1 melhor do que o melhor preço do segundo colocado. É isso que o modo aberto de disputa faz. As empresas elas vão melhorando o preço e na hora que uma das empresas fala desisto e a outra sobra sozinha, pouco importa quanta margem ela tenha para baixo, ela para. Por quê? Porque essa estrutura do modo aberto de disputa. Então, eu olhando para isso, eu criei uma teoria. Qual foi a teoria que eu desenvolvi? A teoria que eu desenvolvi percebam, senhores,
Quando eu tenho um único licitante, e essa é uma situação relativamente comum no governo federal, os dados mostram, pelo menos os dados da última vez que eu observei, mostram que cerca de 11% dos processos licitatórios tem apenas um licitante no Comprasnet. Esse é um dado um pouco antigo, pode estar diferente hoje, mas é o último dado que eu vi. Tá? Lembrando que licitação, que eu digo, é um item já seria uma licitação. Então, 11%. Quando vai para estados e municípios, esse número, penso eu, deve aumentar. Mas é um número expressivo, de qualquer forma. Quando eu tenho um único licitante, me parece que não há sombra de dúvida. O melhor modo de disputa é o modo de disputa fechado. Por quê? Um único licitante no modo aberto, ele vai entrar pelo preço estimado, ou ele vai entrar, eu escondo o preço estimado, eu faço ele sigiloso. Ele vai entrar com o maior preço do mundo, né? E vai tentar negociar até o estimado, ou vai parar no estimado, ou vai parar perto do estimado, mas ele não vai chegar no melhor preço dele, porque ele está sozinho. Quando nós vamos para o modo disputa fechado, e aqui há que se ter uma observância importante, eletrônico, porque se for presencial, o licitante toma conhecimento de que ele está sozinho na sala. Então, eletrônico, no qual o licitante não tem esse conhecimento, você força o licitante a apresentar o seu melhor preço. Com isso, o modo fechado de disputa, me parece, ele se mostra o melhor modo de disputa em licitações que você tenha um único licitante. Para mim, isso é claríssimo, é como o sol, claro como o sol. Quando eu tenho um único licitante, me parece que ele é o melhor modo de disputa. O mesmo eu não poderia afirmar quando eu tenho muitos licitantes. Quando eu tenho 10, 20, 30, 40 licitantes, eu não tenho dúvida que a estrutura de lances, a estrutura de disputa aberta, a estrutura de empresas dando lance de real em real, ela cria um incentivo psicológico nos licitantes que diz: baixa mais um pouquinho o preço. Tenho uma percepção assim bastante alargada, visto que, além de professor, além de consultor na área de contratações públicas, eu também, muitas vezes, dou consultoria para empresas na área de contratação pública e vejo isso na prática, as empresas fazendo isso. Né? Então, não tenho dúvida que o modo aberto, quando eu tenho um volume muito expressivo de licitantes, ele se mostra um modo de disputa muito interessante, muito interessante. Não há dúvida disso. Veja, eu não disse que o modo aberto é sempre ruim, tá? E eu não disse que o modo fechado é sempre bom. Me parece que quando eu tenho poucos licitantes, um ou poucos licitantes, o modo de disputa fechado ele se mostra mais vantajoso do que o modo de disputa aberto. E quando eu tenho muitos licitantes, o modo de disputa aberto se mostra mais vantajoso do que o modo de disputa fechado. Essa, para mim, deveria ser a distinção que a gente deveria fazer. A minha percepção é de muitos licitantes, modo aberto, a minha percepção é de poucos licitantes, modo fechado. Contudo, o modo disputa ele é definido antes de que saibamos quantos licitantes vão participar dessa licitação. Quando eu defino o modo disputa, eu não sei quantos participantes vão participar dessa licitação. Então, me parece que o que o gestor teria que fazer é, com base no histórico, com base no feeling, com base na pesquisa de mercado que eu fiz no ETP, com base na minha pesquisa de preço, com base na minha ideia, quantos licitantes eu acho que terão aqui? Se eu acho que são poucos, fechado. Se eu acho que são muitos, aberto. Mas, Bozelli, e nos casos em que eu não acho nada? Eu não sei, eu nunca licitei, eu não tenho certeza, eu estou em dúvida. Me parece que para esses casos nós teríamos a vantagem da combinação dos modos. O modo fechado mais aberto e o modo aberto mais fechado. Vejam, o que é o modo fechado mais aberto? O modo fechado mais aberto é um modo bastante interessante. Ele traz consigo um pouco do modo fechado. Por quê? O que é o modo fechado mais aberto? Modo fechado mais aberto é as empresas apresentam lances fechados, né? Propostas fechadas, e só os 3 menores preços vão para o modo aberto, que é a etapa de lances. Quando eu crio essa estrutura de primeiro apresenta preço fechado, depois vai para lance, eu forço as empresas a entrarem com preços melhores. As empresas não podem entrar com os preços malucos lá em cima, porque senão elas vão ficar fora da etapa de lances.
Então, veja, o exemplo que eu dei aqui dos aeroportos nem era uma licitação no modo fechado puro, era uma licitação no modo fechado mais aberto, e já foi suficiente para que as empresas fossem estimuladas a apresentar o seu melhor preço e não o preço estimado pela administração. Entretanto, me parece que quando eu estou nessa fase fechada, os licitantes eles têm um estímulo para dar o melhor preço, mas não o melhor do melhor do melhor do melhor do melhor preço. Por quê? Porque ele não precisa ficar em primeiro, ele precisa ficar em terceiro. Como ele precisa ficar em terceiro, eu diria que há uma tendência aqui, e aqui eu estou fazendo uma análise econômica, estou falando a princípio de uma tendência teórica, há uma tendência teórica aqui de que o licitante segure um pouco a sua margem nessa etapa fechada. Bozelli, mas ele é muito vantajoso porque depois nós vamos para a etapa aberta e nós vamos para a etapa de lances. Não tenho dúvida que ele se mostra vantajoso quando vai para a etapa de lances. Mas quando você vai para a etapa de lances, nós temos aqui um pequeno problema. Só 3 empresas vão para a etapa de lances. E como só 3 empresas vão para a etapa de lances, essa etapa de lances é uma etapa não tão exitosa quanto seria se a gente tivesse feito todo mundo indo para lance. Então, no resumo, o que me parece, o modo fechado mais aberto, ele mostra-se um modo interessante que traz um pouco do benefício do fechado, mais um pouco do benefício do aberto. E na soma dos dois, ele se mostra um modo bastante interessante. Na minha teoria econômica, eu faria o seguinte: um licitante ou poucos licitantes, modo fechado. Muitos licitantes, modo aberto. Não sei quantos licitantes virão, modo fechado mais aberto. Essa seria a minha distinção. Alguns alunos me perguntam, mas professor, e o modo aberto mais fechado? Na minha humilde percepção, o modo aberto mais fechado, pelo menos da forma como ele está concebido hoje na regulamentação do Decreto 10.024 de 2019, ele é o pior modo de disputa que nós temos entre os 4. Explico. O modo aberto mais fechado hoje, ele é composto de 3 fases. Uma primeira fase aberta, em que todo mundo pode dar lances, que dura 15 minutos. Nesta fase, todos os participantes passam para a segunda fase, ok? Quando eu crio uma fase de disputa na qual todos os participantes passarão para a segunda fase, o resultado dessa disputa é óbvio. Ninguém vai dar lance. Talvez vocês vão dizer para mim, Bozelli, mas eu estou fazendo assim e eu vejo as empresas dando lance. Estão dando lance porque não conhecem com profundidade o modo de disputa. Porque se conhecessem, se entendessem o raciocínio, se conseguissem pensar o modo de disputa, não dariam, porque não faz sentido ela dar lance. Mas tem a segunda fase. A segunda fase é uma fase de disputa aberta também, todo mundo pode dar lance, na qual os licitantes serão classificados aqueles que ficarem do menor preço até 10% acima do menor preço. Né? Por que eu acho que essa fase dura 10 minutos, terminando com tempo randômico? Né? Por que eu acho que essa fase é uma fase ruim? Porque como passam todos os licitantes que estão entre o menor preço e 10% acima do menor preço, os licitantes que têm inteligência, que conseguem entender esse processo, o que eles vão fazer? Eles vão colocar o seu preço na margem de 10%. E eles não vão diminuir o preço do primeiro colocado. Eles não vão baixar o preço do primeiro colocado. Porque não faz sentido. Porque ele quer maximizar seu lucro. E está na posição dele de querer maximizar seu lucro. Então, o que me parece essa fase é uma fase morta da disputa também, porque ela não estimula a disputa entre os fornecedores. Bozelli, mas a gente ainda tem a fase fechada, que é uma fase de 5 minutos, fechada e tal. Sim, é verdade, temos a fase. E essa fase tem sim uma utilidade. As 2 primeiras me parecem que, para licitantes bem capacitados, ela é inútil. A terceira não, a terceira tem a sua funcionalidade. Entretanto, ela é uma fase de disputa pior do que o modo fechado puro. Por quê?
Porque quando eu faço aberto mais fechado, o licitante, quando vai para o modo disputa fechado, ele vai com uma quantidade de informações muito grande. Ele vai sabendo quantos licitantes estão disputando com ele vai sabendo quantos preços, qual que está a diferença de preço entre eles, ele vai sabendo qual foi o comportamento dos lances desse licitante, ele vai sabendo o descritivo dos licitantes de cada um, o que até em alguns mercados permite até ele saber quem é o licitante, a depender do caso concreto. Então, assim, você entrega um monte de informação para esse licitante. E o modo disputa fechado, ele depende necessariamente de uma coisa. O licitante tem que estar dando lance cego. Se ele tiver informação, o modo disputa fechado já não vai ser tão vantajoso quanto poderia ser. Então, na minha percepção, eu assim dividiria. Poucos licitantes, modo fechado. Muitos licitantes, modo aberto. Não sei, fechado mais aberto. E não adotaria o modo aberto mais fechado. Contudo, para encerrar, o legislador ele estabeleceu a regra de que o modo fechado, isolado, não pode ser utilizado em licitações de menor preço ou maior desconto, naquele fetiche que comentei com vocês, de que a gente tem que fazer licitações no modo disputa aberto. Então, hoje, a minha percepção, a minha teoria, a minha ideia para vocês é poucos licitantes, ou não sei quantos licitantes, faria eu fechado mais aberto. Muitos licitantes, faria eu o modo aberto puro e não utilizaria o modo disputa aberto mais fechado e nem o fechado isolado, que não pode ser usado em menor preço mais desconto, e o aberto que não pode ser em técnica e preço. Senhoras e senhores, minha querida Fabiane, com uma pontualidade britânica, com os 17h35, que a senhora havia me concedido, encerramos a nossa palestra. Deixo os meus contatos aqui para todos vocês, deixo o meu Instagram, o @Felipe Bozelli, meu e-mail, e fico à disposição agora para a gente abrir um espaço para perguntas que acredito que já estão com Fabiane. Pois não, Fabiane? Desculpe interromper, mas está cortando um pouquinho o final da sua apresentação ali, não sei se deu para todo mundo ver seu e-mail. Opa, calma aí, só um segundo. Conseguem ver agora? Eu não sei se dá para ver agora essa tela. Não? Agora parou de compartilhar, eu acho. Então deixa eu compartilhar, sem problema nenhum. Compartilhar. Na verdade, também é bem fácil. Se você puder falar... Meu e-mail é felipe@bozelli.com.br. A página na internet é bozelli.com.br. O Instagram é Felipe Bozelli. São todos iguais. Felipe Bozelli. Bozelli com S e 2 L's. Professor, muito obrigada. A gente vai agora para o quadro de perguntas e respostas. Mas antes... Deixa eu aparecer aqui. Então, mas antes eu quero lembrar vocês, né, que o link aí para avaliação da palestra já está disponível no chat de perguntas e respostas. E agora eu vou colocar aqui o QR Code também, para quem quiser fazer pelo celular aí. Colocar na tela para vocês. E quem avaliar essa palestra até o fim desse quadro de perguntas e respostas vai concorrer a esses 2 livros. Na verdade, é um só, são 2 volumes, né, professor? É um livro com 2 volumes. Um livro com 2 volumes, doado aí pelo professor Bozelli. Maravilhoso, muito obrigada. É isso, gente. Então, vou passar a palavra aqui para a minha colega Stephanie Nascimento, que vai conduzir o quadro de perguntas e respostas. Muito obrigada, professor, pela sua explicação. Mais uma aula aí também que a gente teve aqui. Nós passamos de mais de 1.200, participantes online durante a sua palestra, então foi muito sucesso, tem muitos comentários positivos e rendendo muitos elogios, como sempre, mas uma participação aqui de muito êxito no nosso ciclo. Eu vou começar com a pergunta da Luna, que é indigenista especializada da FUNAI de Itanhaém. Itanhaém. É muito Litoral difícil, São Paulo.
Tem minha infância lá. Pronto. Ela pergunta, professor, como aferir o teto das UGs para as contratações diretas? Os 50 mil compreendem todos os gastos somados no decorrer do exercício ou este valor compreende cada um dos elementos de despesa, sendo possível utilizar esse teto para compras de diferentes naturezas de despesa? Foi uma pergunta muito recorrente que eu concentrei aqui na dúvida da aluna. Perfeito, vamos lá. Não, os 54 mil e os 108 mil, ele é por elemento de despesa, né? Então, isso se divide para cada elemento de despesa que a gente tem. Então, um exemplo, eu comprei 54 mil em livros, eu também poderia comprar 54 mil em computadores, eu também poderia comprar 54 mil em ar-condicionado, eu também poderia comprar 54 mil em, sei lá, produto de limpeza, né? Então, esse 54 mil, ele se divide por objeto, né? Daí, aquele meu comentário, senhores, que os 54 mil, para pequenos órgãos, para pequenos municípios, ele se mostra um número bastante expressivo, né? Ele se mostra um número bastante alto. Mas é por elemento de despesa, para cada um deles, 54 mil por ano, ok? Muito obrigada, professor, pelo esclarecimento. Na sequência, agora, o Alberto Yamamoto, que é servidor do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo, ele questiona: há alguma expectativa para a regulamentação do credenciamento previsto no inciso 1 do artigo 78? Pergunto, pois fazemos aqui no TRF3 credenciamento para contratação de leiloeiros oficiais. Vou fazer uma observação que aqui no Ministério a gente também já faz contratação de leiloeiro por credenciamento. Perfeito. Assim, Alberto, como não sou eu que faço o regulamento do governo federal, não sou a melhor pessoa para afirmar se há expectativas. Entretanto, Alberto, se o senhor abrir o site do PNCP, lá no site do PNCP existe uma tabela em que o governo federal, a Secretaria de Gestão, tem divulgado os regulamentos que serão editados, né, ou que estão sendo editados, qual que é o estágio de cada regulamentação. E lá você tem sim a previsão da regulamentação do credenciamento, tá? Então existe sim uma previsão de regulamentação do credenciamento. Se eu não estou enganado, eu estou até lhe respondendo abrindo aqui esse anexo, mas se eu não estou enganado, ainda não tem o início do regulamento, tá? Ele ainda não foi iniciado, mas existe sim essa previsão, tá? Depois eu posso até pegar esse material e compartilhar com vocês aqui no Teams e vocês encaminham para os participantes. Ótimo, professor, será perfeito, assim, a complementação, os participantes sempre pedem, quando o professor comenta, tem um material, eles já perguntam aqui no chat, vai ficar disponível onde? Vai ter lá no material de apoio, gente, fiquem tranquilos. Agora o Matheus Silveira, também da Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo, da FUNAI, ele pergunta, partindo do pressuposto de que a IN 67/2021 possibilita a realização de despesa eletrônica sem pesquisa de preço prévia, o artigo 15, parágrafo 1º, numa sessão desse preguinho, como ele chama, somente existindo uma participante com oferta notoriamente elevada ou provavelmente elevada, ele pergunta, como justificar a desclassificação se não há levantamento no processo de um valor de referência? E quais as consequências que isso pode trazer? É uma boa pergunta, tá? Desculpa, eu esqueci o nome do participante, Stephanie. Matheus, lá da Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo. Matheus, é uma boa pergunta, tá? Assim, vamos lá, na IN 67, quando a gente lê o texto da IN 67, de fato, ela traz essa ideia de que não seria necessário a elaboração da estimativa de preço. Entretanto, quando ela traz essa ideia, ela afirma que essa estimativa de preço ela deveria ser realizada concomitantemente à seleção da proposta mais vantajosa. Então, como eu entendo esse dispositivo? Se você abre e só tem um preço na tua dispensa eletrônica, um único preço não é suficiente para fazer uma formação de preço. Então, o que você precisaria fazer? Você precisaria tomar outros preços,
buscar outras referências para você verificar se você pode ou não continuar com aquela dispensa eletrônica, ou com aquele preguinho, como você chamou, né? E como você poderia justificar que o preço está alto? Você poderia sim tomar outras referências agora e com essas outras referências fazer essa justificativa do porquê que o preço está alto e, portanto, não poderia ser considerado. Então, me parece que essa deveria ser a tônica daquilo que está disposto lá nos 16 parágrafos primeiro. Tá certo, professor. Ainda nessa temática da dispensa, a Aline Moreno, a pregoeira da Polícia Militar de Estrela, no Rio Grande do Sul, ela pergunta: na dispensa eletrônica, como fica se interpuserem recursos? Sei que não está previsto, mas irão fazer. Como devemos proceder? É uma boa pergunta, tá, Aline? Vamos lá. De fato, não existe a previsão de recursos, né? O que eu acredito que deve ser uma prática da administração? Vamos lá. Quando você recebe um recurso, eu vou trocar o nome recurso para a gente não criar uma confusão terminológica aqui, tá? Então, quando eu recebo uma manifestação, uma petição de alguém que se vê prejudicado por algum motivo, cabe à administração analisar essa petição. Então, me parece que, ainda que não exista previsão de recurso numa dispensa, sim, a manifestação do licitante, ou nesse caso, né, do sujeito que está participando dessa dispensa, ela deve ser lida, ela deve ser observada, ela deve ser analisada. Nós não temos um rito processual recursal, mas ela deve ser analisada. Eu me lembro um caso que tive há anos atrás, no qual um determinado órgão da administração estava comprando um medicamento por inexigibilidade de licitação. E a empresa, que não tinha participado da inexigibilidade, havia uma outra empresa, ela apresentou uma manifestação, e ela não só apresentava a manifestação dizendo: olha, eu vendo esse produto, então obviamente ele não é uma inexigibilidade, como ela comprovava com editais de licitação competindo os dois produtos, né? Então, veja, ninguém nunca falou que cabe recurso em inexigibilidade de licitação. Não. Agora, é um direito dos licitantes e dos não licitantes também fazerem manifestações quanto à legalidade da prática dos atos administrativos? É um direito até do cidadão fazer essa manifestação. Então, assim, o que me parece você vai receber, você vai analisar, né, e vai julgar de acordo com o caso concreto. Se de fato ele tinha razão, você defere e modifica o seu julgamento. Afinal de contas, a administração pode anular os próprios atos eivados de irregularidade. Então, se o teu ato foi irregular por algum motivo, não se tomou conhecimento de algo, você vai avaliar. Então, me parece que a estrutura da IN, que não prevê recurso na dispensa eletrônica, ela tem um efeito muito mais psicológico do que jurídico, porque, na prática, sim, é um direito constitucional de todo cidadão impetrar uma petição, ou interpor, perdão, uma petição junto ao órgão público para combater algum desvio de legalidade que ele entenda que esteja acontecendo. Então, me parece que esse seria o caminho. Muito obrigada, professor. Ainda entrando nessa seara de medicamentos, a Verônica, eu creio que seja uma dúvida pertinente para ela, ela é do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, e ela pergunta: na dispensa eletrônica, o item 3.7 do manual dispõe que é possível também a aquisição sem disputa para todos os incisos do artigo 75 da Lei 14.133 de 2021. Nesse caso, é necessária a inclusão de uma justificativa para a compra sem licitação? Qual o entendimento para a dispensa ser realizada sem disputa? E aí o Matheus até chegou a complementar, comentando que se será justificável, né, a execução, caso não exista essa regulamentação, quando for fracassado ou deserta esse tipo de disputa, ou até mesmo pela necessidade de realização de procedimento em tempo menor que o prazo de 3 dias para abertura da dispensa. Já existe algum entendimento ou prática sendo adotada para quando é razoável utilizar esse procedimento sem disputa? Perfeito. Vamos lá.
A estrutura de dispensa eletrônica que nós estamos criando, senhores, ela é uma estrutura voltada para a ideia de contratação de todas as hipóteses de dispensa. Nós temos que lembrar que algumas das hipóteses de dispensa, elas são mais, entre aspas, disputáveis, outras são menos disputáveis. Na verdade, o legislador ele fez um conserto do artigo 24, inciso 10, ao tirar a contratação de imóveis e jogar a contratação de imóveis para a inexigibilidade. Mas essa era uma das contratações por inexigibilidade que estavam nas dispensas de licitação. Na verdade, ainda hoje, nós temos inúmeros casos que são de inexigibilidade e estão na dispensa de licitação. Então, se você pensar, por exemplo, as contratações ligadas à segurança nacional, a Forças Armadas, vocês imaginam, senhores, eu estou fazendo uma licitação para comprar urânio enriquecido para fazer uma bomba nuclear. E eu não faço licitação, por quê? Porque a Lei 14.133 e a 8.666 falam assim, olha, nesse caso você pode dispensar. Por que você está dispensando? Porque é um caso que não é para você publicar, que não é para você informar para todo mundo que você está comprando urânio enriquecido. Aí o sujeito vai lá, deixa de fazer a licitação e faz uma dispensa eletrônica, publicando no site do PNCP, divulgando para Deus e o mundo que está fazendo. Então, assim, essa possibilidade de você ter dispensas eletrônicas sem competição, me parece que ela deriva, primeiro, dessa situação na qual muitas das dispensas que nós temos, e a dispensa eletrônica acaba cabendo para inexigibilidade também, né? Muitas das dispensas eletrônicas serão casos ou juridicamente de inexigibilidade ou efetivamente de inexigibilidade. Além dos casos que nós teremos de situação de urgência. Então, quando a gente fala de uma emergência, é mais normal vir na nossa cabeça uma contratação emergencial que vai levar aí 30, 60, 40 dias, 50 dias. Entretanto, por vezes, a administração tem emergências, que eu digo que são emergências mesmo, né? Que é aquela emergência que tem que ser resolvida no dia, que ela não pode esperar 3 dias para ter uma solução. E me parece que são esses os motivos que levam o governo a criar esse manual com essa regra. E quanto à pergunta se eu conheço uma prática sobre isso, ou justificativas, não, até o presente momento eu não conheço nada que se tenha de acórdãos, julgados sobre essas justificativas para não fazer disputa na dispensa eletrônica. Ok, obrigada, professor. A gente chegou ao final do quadro de perguntas e respostas. Vamos agora sortear. Vamos ver quem vai ser o Felizardo ou a Felizarda que vai levar esse livro aí, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, concedido pelo professor Felipe Bozelli. Doutor Felipe, por gentileza, fale o número de 1 até 1199. Meu Deus. Número 999. 999. Então, enquanto estamos vendo aqui quem vai ser o vencedor, só falar aqui, gente, ó, que esse livro, ele conta com é uma coautoria, né, de vários autores, né, especializados na temática de licitações e contratos, incluindo o Dr. Felipe Bozelli, a doutora Cristiane Stroupa, que vai estar palestrando amanhã com a gente também, e outros que já palestraram com a gente, né, o Anderson Pedra aqui, Rafael Amorim, Rafael Sérgio, né, já palestraram com a gente em edições anteriores do ciclo. Então, só fera aí. Vamos lá. O vencedor, gente, um homem de novo? Não, não é possível. É isso, então. O Wellington Oliveira dos Reis, é do DF. Parabéns, Wellington. Então, ó, você ganhou aí esses 2 volumes desse livro novinho, saindo do forno, ó, tudo sobre a nova lei de licitações e contratos. É isso, professor. Gostaria de falar mais umas palavrinhas para os participantes, se despedir. Não, é isso, queria agradecer. Eu encaminhei aqui no chat interno nosso, Fabiane, o link daquele relatório que eu comentei, tá? Aí vocês podem encaminhar aos participantes, né? Obrigada, professor. Queria agradecer
a todos que assistiram, todos que estavam aqui nos acompanhando, me colocar à disposição para quem tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, tiver algo queira debater, fico à disposição nas redes sociais, no e-mail, e agradecer novamente ao Ministério da Justiça. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela organização, o evento está muito bacana, e desejo sucesso e que venha o 7º ciclo de capacitação. Muito obrigado.